Boa noite para vocês. É uma graça e um privilégio a gente poder estar aqui sempre no quarto sábado do mês. Nós temos esse trabalho do projeto missionário aqui na Vargem Terceira. Hoje nós temos o privilégio de estarmos sendo gravados. O culto vai ser transmitido pela Rádio Adorai Alto Vale. Então, assim, beleza, que bom que a gente pode estar aqui e fazer isso. O meu desejo é que Deus possa trazer uma palavra muito especial. Eu vou iniciar uma série de 5 pregações. São 5 cultos agora imperdíveis, né? Inclusive o projeto aqui da igreja, desse trabalho missionário na Vargem, ele surgiu a partir dessa série de pregações sobre os pilares da família. Nós vivemos um tempo onde, de fato, a família, eu diria, tradicional, conservadora, ela está sendo, de fato, hoje ridicularizada. Eu vi um podcast bem interessante, onde a pessoa diz o seguinte: quando você constrói uma sociedade em cima da família, ela se sustenta. Quando você constrói uma sociedade destruindo a família, ela desmorona. E é isso que nós estamos vendo hoje. Então, nós precisamos, e alegra o meu coração ver essa galera aqui. Esse projeto, né, do trabalho da música com o Diego e a Tamara. Cadê a Tamara? Ali a Tamara, né? Então, é um trabalho muito, muito legal. E nós somos muito gratos por podermos ter essa interatividade aqui no trabalho. Então, que Deus possa abençoar o nosso culto de hoje à noite. Vocês que nos acompanham e vão nos assistir também pela Rádio Adorai, que essa palavra, ela possa tocar o coração de vocês. E se alguém de vocês que está me ouvindo está pensando em desistir da família, eu diria, não faça isso. Não faça isso. Pare, dobre seu joelho, busque ao Senhor, busque orientação, para que você experimente a restauração do seu lar. Então nós queremos iniciar nosso culto de louvor e adoração a Deus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos iniciar louvando. Hoje a gente tem a tecnologia ali junto, a Josi está na operação de multimídia, está tudo sendo inaugurado hoje, né? Legal. Vamos lá, gente, vamos louvar. Damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas? Jesus, teu Salvador. Graças ao Senhor damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas? Louvando a Cristo, Jesus, teu Salvador. O amigo, por que não cantas? Louvando a Cristo, Jesus, teu Salvador. Quem é que está tocando pela primeira vez? Levanta a mão. Quem está se apresentando pela primeira vez? Que legal! Muito show! E essa é a primeira de muitas, né? Eu vou virar empresário de vocês, tá bom? Legal! E o próximo, tudo entregarei. Tua deixa
tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, aqui Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, aqui Jesus contigo, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tu és o Santo de Senhor. Nosso Cristo, tua vontade, como os anjos lá no céu, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, e tu pelo teu amor. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, a ti Jesus conosco, tudo entregarei. Tudo Cristo a ti entrego, ó Cristo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo negarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, contigo, tudo deixarei. Amém. Como é bom a gente poder fazer essa entrega, a gente poder a certeza de que quando nós colocamos a nossa vida aos pés de Cristo, nós não estamos sozinhos, nós não estamos à mercê da nossa própria sorte. Nós estamos nas mãos daquele que tem as chaves, como diz a Bíblia, da morte e do inferno. Mas acima de tudo, Ele tem para nos dar os rios de água viva. E que bom a gente poder estar aqui e viver debaixo dessa perspectiva. A palavra com a qual eu quero saudar vocês, João 3,16, é uma palavra que a grande maioria de nós conhece de cor, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem algumas coisas que nesse versículo, para mim, são fundamentais
quando nós transportamos ele para a realidade da temática do culto dessa noite, dessa série de 5 pregações. A primeira é o gesto de Jesus em dar. Se nós queremos construir uma família saudável, uma família que sobreviva às dificuldades que esse mundo tem para ela, nós precisamos dar o nosso melhor. E eu vejo pessoas dando o melhor no trabalho, melhor no esporte, e o resto sobra para a família. E aí a gente tem o que são famílias destruídas, famílias sem esperança, sem um futuro. A segunda coisa que esse texto é, por que Jesus deu a sua vida? Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Quando eu amo, a Bíblia diz: quem ama presenteia. Se eu amo a minha família, a primeira coisa que eu dou à minha família é a minha presença. E o que nós temos, e agora eu vou dizer isso principalmente para os homens. Os homens têm uma dívida muito grande com a sua família. Final de semana, o que eu ouço de histórias, final de semana sai, vai caçar, vai pescar, vai andar de moto, jogar bocha, vai jogar futebol e deixa a esposa com os filhos sozinhos em casa. Quando nós amamos nossa família, nós damos o nosso melhor, a nossa presença. E quando isso acontece na nossa vida familiar, nós temos uma coisa que o profeta Isaías, ele diz: família bendita do Senhor. Uma família que vence as dificuldades, que vence as provações e as privações. Uma família que não recebe só o resto. Sabe o que a gente faz com o resto? Desculpa, vocês podem ficar escandalizados, mas quando eu era pequeno, nosso resto ia para os porcos. Lembra da parábola do filho pródigo? O que sobrou para ele? Os restos, a comida de porcos. O melhor a gente dá para aquilo que a gente ama, para a nossa família. Então, o meu desejo é que essa palavra de João 3,16, tirada do princípio salvífico, que é o seu contexto, ela seja trazida como mensagem para dentro do contexto da família. Se você ama a sua família, você vai se doar para ela. Para quê? Para que com a tua presença, essa família experimente o amor todos os dias. Vamos orar. Assim como estamos, curvar nossa cabeça, abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu chego na tua presença nessa noite, com meu coração agradecido pelo privilégio de poder estar nessa casa, nessa igreja, preparada para ser um lugar de oração, de louvor e de ministração da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo trabalho da música, do Diego e da Tamara, e de uma forma muito especial, obrigado por essas crianças e adolescentes que ministram o louvor com tanta alegria. Obrigado pelos seus pais que investem nesse projeto, trazem os seus filhos, não se acomodam. Obrigado por essas crianças, elas terem o tempo da sua família. Que os teus anjos estejam sobre elas e que elas sempre nos cantem e encantem com sua presença. Esse culto não seria o mesmo sem a presença delas. Que tu aguardes e protejas em todos os seus caminhos. E essa igreja que somos nós, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, sem uma denominação, mas tão somente unidos pela palavra, pelo teu amor, graça e misericórdia, que nós possamos, Senhor, ser abençoados com essa vida em comunidade e, acima de tudo, com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque os teus anjos sobre nós são a certeza do teu cuidado e proteção. Eu oro no nome do Senhor Jesus.
Amém. E nosso próximo hino, então, durante, como é culto, e nós sempre temos o hábito de levantar a oferta, então durante esse próximo hino, e eu nem coloquei nada sobre o altar ali, Mercedes, tu pode ir lá colocar, então a gente sempre tem esse hábito, e todos os recursos aqui são investidos diretamente no trabalho com as crianças aqui. Então, do culto infantil, elas vão depois aqui, vão lá para o ginásio de esportes, então vão lá para o ginásio, a gente não conseguiu a sala, então, mas o ginásio a gente conseguiu, para a gente poder, segunda-feira eu vou ter uma palavra na Secretaria de Educação, ali eu vou falar com a secretária para ver se a gente não consegue a sala, para a gente poder fazer esse trabalho, daí não é tão longe, né? Então nós vamos cantar o hino, descansarei durante esse hino, então a gente vai, a oferta sempre é levada no altar como oferta de gratidão, e depois então as crianças vão para o trabalho, para o Ministério Infantil. E depois no final a gente tem uma surpresa bem doce para vocês. Descansarei, pois sim é seu. Descansarei, pois sim é seu. Sim. E agora, deixa a Simone, deixa eu orar com as crianças e adolescentes que vão para o trabalho infantil. Isso. Vamos orar. Espera que ainda para a gente orar para vocês saírem, só esperem aqui. Vamos orar então. Isso. Enquanto eles desmancham, vamos orar. Legal. Vamos orar então? Querido Deus, Pai amado,
Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos essas crianças e adolescentes aqui. Que os seus anjos acampem sobre eles, guarde eles em todos os seus caminhos. Que as atividades que elas vão fazer agora lá no ginásio, Senhor, seja um tempo muito especial. Brincar, mas acima de tudo, de receber a Tua palavra como uma semente a germinar no coração delas, possa depois crescer, dar frutos e transformá-los em homens e mulheres valorosos. Abençoa esse trabalho no nome de Jesus. Amém. Bom trabalho para vocês. Aproveitem. Tem bastante trabalho para essas tias, tá bom? Isso. De maio, sempre no quarto sábado do mês. Tá? Então, guardem isso na agenda. Convidem as pessoas para estarem aqui. A gente sempre tem esse espaço legal. E eu diria assim, ó, como é legal quando a gente pode ver as crianças, né, adolescentes junto, dá uma esperança para a gente. Dá uma esperança para a gente. Então, que a gente possa sempre contar com vocês, pais, para trazer os filhos de vocês. Obrigado também ao pessoal do Louvor que está aqui conosco. E a série de pregações que eu quero trazer, então, a partir de hoje, sobre os pilares da família, são cinco pregações. O primeiro de hoje, o primeiro pilar é, de fato, uma vida com Deus, uma família sem Deus não sobrevive. Então, nós vamos ver hoje a importância de Deus na vida da nossa família, dos valores que Deus, quando nós falamos em Deus, parece que as pessoas esperam um ser sobrenatural, alguma energia. Não. Quando nós falamos de Deus, da presença, nós falamos daquilo que Deus, através da sua palavra, Ele traz para nós. Nós queremos conhecer Deus, nós precisamos conhecer a palavra dele. Nós precisamos olhar para dentro dessa realidade. O segundo pilar, eu quero trabalhar sobre a questão do interesse mútuo, aquela questão onde, quando é namorado, não sai de perto, e depois de casado não fica perto. Então, é aquela questão do interesse, você perde o interesse mútuo. O terceiro pilar, a questão do respeito. Eu já passei por momentos de aconselhamento matrimonial, onde eu vi um cônjuge chamar nomes que eles nunca foram batizados. Sua vaca, sua anta, seu animal, sua besta, e assim por diante. Nomes, então, a questão do respeito, né? Você dá nomes que as pessoas não foi batizada com esse nome. Então, é importante. O quarto pilar, a questão do carinho, a importância do carinho, e principalmente com os nossos filhos. Nós temos hoje uma geração de crianças carentes, que não tem mais abraço, afeto, isso vale também para os cônjuges, mas os nossos filhos hoje é uma geração abandonada. Uma geração que está sendo jogada para dentro do mundo, e por isso essas narrativas e ideologias estão tomando conta da vida das nossas crianças e adolescentes. Então, a importância disso. E o último pilar que eu coloco que é importante para a gente estruturar a questão do aprendizado. Se a gente não está disposto a cada dia aprender algo novo, um novo jeito, a gente vai ficar parado no tempo e a nossa família vai minguar. Então, são os 5 cultos que nós vamos ter aqui. Depois vão ter novos, né? Mas essa série de 5 cultos que eu vou trabalhar com vocês, os pilares da família. Então, tenho certeza de que Deus vai abençoar cada pessoa que está aqui. E eu diria, para o próximo culto, nem que a gente fica de pé, convide mais uma família. Você conhece um casal que está passando por dificuldades? Não fique falando só deles. Faça algo por eles. Sabe? Como cristãos, quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, nós somos piores do que os descrentes, a Bíblia diz. Então, a nossa responsabilidade, temos amigos que o casamento está de mal a pior, o relacionamento familiar está ruim. Vamos trazê-los, vamos convidá-los, não para o nosso ego. Nós não precisamos encher a igreja por causa de ego. Eu não preciso disso. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de alguém. Esse é o nosso objetivo. Tocar o coração das pessoas. Dizer para elas que
A família vale a pena. Eu sempre digo, minha esposa é incrível. Não sei como ela ainda continua casada por mim, porque nem vezes eu me aguento. Se eu tivesse que devolver, assim, se minha esposa me deixasse e eu fosse para a casa da minha mãe, era capaz dela acolher a minha esposa e não... Porque às vezes nem eu me aguento. Vocês não precisam concordar comigo em tudo, tá bom? Não, vocês podem discordar também. Mas eu falo essa importância, então, da gente olhar, tem gente vindo ali que está pensando a mesma coisa, né? Que legal. Então, gente, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar com um louvor, então, para a leitura bíblica. Cantarei teu amor. Cantamos o Cantarei teu amor. Vamos lá. Queremos que os filhos nos amem e demonstrem amor, mas nós não demonstramos amor por eles. E o resultado desse nosso modo de viver, ele tem aparecido de uma forma muito escancarada. As famílias e os casamentos hoje estão indo de mal a pior. Nesse mundo agitado, marcado pelo pecado, e as famílias não estão mais sobrevivendo. As pessoas perguntam referenciais. E se eu estou falando hipoteticamente, eu dei o trabalho de pesquisar o censo. Os resultados do IBGE de 2025. Vocês sabem quantos casamentos aconteceram no ano de 2025? 792.505 casamentos. 792.505 casamentos, dos quais 13 mil e poucos foram homoafetivos. Estou falando números, sem julgamento. Números. E vocês sabem quantos mil divórcios aconteceram? Alguém tem coragem de chutar? 428 mil. 428 mil divórcios, ou seja, mais que um divórcio para cada casamento, cada 2 casamentos. Mais da metade. Isso é assustador, sabe? E o tempo mínimo hoje que dura um casamento no Brasil, 13,8 anos é a média. Quem está mais de 13 anos, 14 anos casado, levanta a mão. Quem está mais de 14 anos? Vocês já estão no lucro! Nós já estamos no lucro! Calma, não diminua a média. Não, deu a média. Pastor, cuidado, estamos gravando aí, ó. Pastor, deu a média, agora nós podemos soltar a franga. Não é isso que eu estou dizendo. Não, a média, há 10 anos atrás, a média era 16, quase 17. Vocês estão vendo como está diminuindo? É assustador. O que está acontecendo? E o que mais preocupa, 80% dos casais que se divorciaram tinham filhos menores. Você consegue agora imaginar? Porque tem tanta criança tomando remédio, tanta criança com TDAH, tantas crianças tendo que ter aconselhamento psicológico. Por quê? Porque falta base, falta família. Meus queridos, meus amados, é verdade, como eu disse, ninguém casa para se separar. E quando os filhos vêm, isso se torna ainda mais, a dissolução do casamento, ela se torna ainda menos desejada. E ainda assim, mais da metade dos casamentos acabaram em divórcio. Isso é loucura. O que está acontecendo conosco, com a nossa humanidade? As pessoas estão fracassando na coisa mais importante, a sua família. Hoje eu encontrei o Richard e a sua esposa no mercado, conversamos um pouco, né? A esposa está grávida, está quase para nascer, né? E lá na fronteira, minha patroa está prenha. Isso era a fronteira, linguagem de fazendeiro, né? Não me leve a mão, tá bom? Mas assim, ó, coisa linda você ver um casal com esposa grávida. Hoje, se você posta imagens da sua esposa grávida, você recebe um monte de desaforos. Tem hoje um movimento, inclusive,
querendo que não se apareça mais, que ninguém bote foto, é vergonha ter grávida. É um desserviço para a humanidade. O que está acontecendo conosco? A grande pergunta é: por que os casamentos estão fracassando hoje? Se eles começam com amor, se eles começam com uma paixão, por que eles acabam? Falando direto e francamente, nós podemos dizer que há 4 razões que explicam o fracasso familiar, e todas elas têm um pilar: a ausência de Deus. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, nós tiramos muitas possibilidades da nossa vida. Quando nós tiramos Deus da nossa família, nós tiramos a possibilidade de nossa família se perpetuar e se perpetuar por gerações e viver feliz. Então, primeiro grande problema: as famílias desmoronam, acabam porque familiares não têm um relacionamento saudável com Deus. O Salmo 127, verso 1, ele deixa evidente essa verdade. Se Deus não edificar a família, se Ele não for o pilar central, ela não subsiste. Sem um relacionamento saudável com Deus, os relacionamentos interpessoais na família, eles se tornam muito difíceis. Isso pelo fato de que Deus é o elo de ligação. A Bíblia diz que Deus é amor. Por isso o amor é uma pessoa. Tira Deus da tua família, você tira o amor. Fica a paixão, a tesão, ela dura 2, 3 anos e acabou. Se ela não se transformar em amor, esse casamento morre. Se vocês tirarem Deus da vida de vocês, da família de vocês, o casamento morre. E é por isso que tem tanta gente dando sinônimo, vida, exemplo de bem-sucedido. 4º, 5º relacionamento aberto. Gente, isso é exemplo para nós cristãos. E pior, na época da eleição, nós voltamos nessas pessoas. Isso está tudo ligado. Eu não tenho medo de dizer, porque esse culto está sendo gravado, que eu penso a partir do que a palavra de Deus. Nós não podemos tirar uma coisa na igreja, outra coisa na política, uma coisa na família, outra coisa no trabalho. Não, para nós cristãos é uma unidade. Isso está tudo interligado. Há uma relação de interdependência. E nós não podemos deixar isso de lado. Ter um lar nominalmente cristão, isso é o cristão 4 rodas, batismo, primeira comunhão ou confirmação, crisma, né? Casamento e sepultamento, é o cristão 4 rodas, o cara que vem para a igreja só para isso. Ser um cristão nominal, ser religioso, não garante um casamento feliz e duradouro. Você pode cantar no coral da igreja, você pode ser presidente da igreja, você pode ser pastor da igreja. Se você não tiver Deus no teu coração, a primeira coisa que vai desmoronar é a tua família, é o teu casamento. Então, meus queridos e amados, agora ter um lar genuinamente cristão, pois nele as pessoas buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isso nos garante uma família que vai conseguir sobreviver às dificuldades. Por quê? Porque com o meu Deus eu salto muralhas. Quando eu tenho Deus na minha vida, eu consigo perdoar, eu consigo relevar, eu consigo me humilhar, eu consigo pedir perdão. Eu me lembro de uma noite, eu fui muito duro com minha filha. E depois eu descobri que ela estava certa e eu estava errado. Isso é raro, mas tudo bem, eu descobri naquela noite. Era mais ou menos, mas não descobri sozinho. Eu tinha, sabe aquela metade do lado que incomoda a gente? Que faz a gente dormir de bunda naquela noite? Você sabe disso, né? Tem mais gente que está vindo, que está acontecendo na casa, né? É a noite nadegal. O Cláudio Duarte pode dizer, não acontece nada, então também posso dizer. E aí aquela outra metade disse, Mauro, tu está errado. Tu foi muito duro. Foi difícil para mim. Mas era 2 da manhã, eu levantei da cama e minha filha ainda estava chorando.
Eu peguei, abracei ela e disse: o pai estava errado, me perdoa. Mas o dia que ela veio da escola, é uma loira bonita, puxou o pai. Puxou o pai. Não sou loiro, platinado, olha só. Veio da escola e disse: pai, eu fui convidado pela agência Ford para ser modelo. E aí eu disse: não, filha, não queremos isso para você. Mas pai, nós temos uma vida difícil. Eu não posso ter as coisas que as minhas amigas têm na escola. Pai, isso nos dá muito dinheiro, vai nos dar muito dinheiro, pai. Eu disse: filha, enquanto tu estiver na nossa casa, Deus não vai deixar faltar. Ela voltou, ela chorou muito, mas naquele dia eu não precisei pedir perdão porque eu estava certo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não estou querendo difamar ninguém que é mulher, eu estou dizendo que essa foi uma escolha minha e da minha esposa, na minha casa. Você que está me ouvindo, você escolhe, faz a tua escolha, mas essa escolha não me julgue pela minha escolha. Mas aquele dia que minha esposa me fez enxergar que eu estava errado. Quando Deus faz parte da nossa vida, Ele nos faz enxergar as coisas. Ele nos leva a reconhecer o nosso erro. Sem Deus, nós somos donos da nossa verdade. E nós preferimos que o Titanic afunda, mas não baixamos a nossa crista. Não abrimos mão do nosso orgulho. No entanto, temos que tomar cuidado para não usar o Salmo 27 como uma promessa mágica que nos permite dizer: todo cristão tem um lar forte. Isso não é verdade. Porque o que o Salmo 127 quer dizer? Todo cristão terá um lar forte e firme se Deus fizer parte da vida dele. Você que tem um lar firme e forte, não basta ser só cristão, membro de fichário da igreja, ser batizado nas águas ou na pia, não importa. Você terá um lugar, você será um lar, terá um lar firme e forte, se Deus for o Senhor daquela casa. Porque se o Senhor edificar a casa, ela não será destruída. Se as pessoas que compõem se submeterem a Deus e deixarem que Ele edifique essa casa se tornará família bendita do Senhor, como diz Isaías, o profeta Isaías, no final do livro. Pois quando Ele edifica, nada divide. Mesmo quando a morte vier, a família permanecerá unida. A dor, o luto não a separará. A segunda razão por que as pessoas desmoronam, a família desmorona, é como não tem um relacionamento saudável com Deus, as famílias podem impor os seus desejos como fundamentos da sua vida. Há uma condição para que a vida familiar seja um lugar agradável: quando todos se esforçam para torná-la saudável. No entanto, quando as pessoas que a integram, por falta de temor a Deus, conseguem colocar a sua satisfação, os seus desejos em primeiro lugar, a realização, eu diria, o resultado é o quê? É a fragilização do vínculo familiar. E muitas vezes isso acontece na herança, na divisão da herança. Agora, no dia 13 de maio, eu vou ser testemunha de um processo. É um processo que ocorre em São Paulo, por causa de herança de uma família. Eu acompanhei aquela família no tempo de morte, onde foi feito o testamento, tudo já foi feito, porque o pai já sabia que ia dar problemas, ele tentou evitar, e aí um irmão botando o outro na justiça, e eu vou ter que ser testemunha de um processo que ocorre em São Paulo, no dia 13, agora de maio. Essa família nunca mais vai se unir. Por uma casa de praia e uma casa no centro de São Paulo. Que eles não fizeram nada para construir. O pai construiu aquilo lá vendendo sapato. A família morreu. Amados,
a ganância e o egoísmo, elas matam o amor. O egoísmo inviabiliza o convívio. O egoísmo só olha numa direção para si mesmo, para o seu umbigo. Ele não se relaciona, ele usa as outras pessoas. O egoísta ama apenas a si mesmo. O seu próprio eu é o seu fundamento, não Deus. Ele acha que pode edificar sozinho o seu próprio lar, sem depender dos outros e sem depender de Deus. O egoísta não consegue viver em família. Porque para viver em família, lembra porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O egoísta não consegue dar. E Ele deu para que nós tenhamos. Então, você dá para que os outros tenham. Eu dou o meu tempo para que minha esposa, ela tenha a presença, a filha e assim por diante. Uma pessoa egoísta não consegue. O egoísmo destrói a família. Gente, meu pai, antes de falecer, ele fez a distribuição dos bens. E ele sempre disse: quem ficar em casa e cuidar de nós, vai receber a terra. Se vocês olharem o valor que tem a propriedade da minha irmã, é absurdo. Mas não tem dinheiro que pague a liberdade que eu tenho de chegar na casa da minha irmã e me sentir em casa. Dinheiro nenhum paga isso. O pai podia ter dividido em 3 partes aquela propriedade, cada um de nós teria umas 12, 13 hectares de terra, talvez teria minha aposentadoria garantida. Eu tenho ela garantida porque Deus provê. Ele sempre provê. Então a ganância, por não ter um relacionamento saudável com Deus, a gente coloca o endereço, o desejo pessoal na frente dos outros. Família não é para gente egoísta. Se você não sabe dividir, não sabe dar, não construa família. Não casa. Fica sozinho. Não casa. A família, ela só se constrói com generosidade e doação. E isso só é possível quando Deus mora no coração da gente. Quando Ele transforma o egoísmo em generosidade. Quando Ele torna a ganância em humildade. Terceira causa de por que muitas famílias desmoronam, como não tem um relacionamento saudável com Deus. Um dos cônjuges, ou os dois, porque hoje é moderno, podem vir a se envolver sexualmente com outras pessoas. Isso nós temos visto muito. Das separações judiciais no Brasil, eu fiz essa pesquisa, 60% são requeridas por condutas desonrosas graves ou violação dos deveres conjugais. Loucura, né? E entre essas condutas e violações, o adultério, quer seja consumado ou quer seja em andamento, é o mais devastador. Todos somos testemunhas do que o adultério faz numa família, do que ele produz entre o casal. Todos nós somos testemunhas do que uma situação de adultério produz na relação com os filhos, com a família, as pessoas ao seu redor. A verdade é que o adultério, a pornografia, e hoje isso é muito forte, a pornografia, ela hoje tem destruído muitos casamentos, muitas famílias. Por isso tem gente que quando está assim, o celular está virado de cabeça para baixo, fica virado de cabeça para baixo, assim, e se a gente fica perto, a pessoa já puxa o celular. Quando alguém tem que esconder algo do seu cônjuge é porque tem alguma coisa errada. Quando o teu cônjuge não tem a tua senha do teu celular, tem alguma coisa errada. Porque vocês são um. Há uma unidade. Isso não pode ser destruído. Então a verdade é que o adultério, a pornografia, tornou-se um próspero negócio, especialmente aos proprietários de motéis e para os portais de sites pornográficos. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Só Deus nos dá um coração fiel.
Se nós tirarmos Deus do nosso coração, o diabo vai colocar a semente da infidelidade. Porque sempre vai ter uma mulher mais bonita, um homem mais bonito do que o seu. E aí você sai de casa brigado. Vamos imaginar que você sai brigado da tua esposa, né, ela soltou os cachorros em você, ou você soltou os cachorros nela. Ninguém sai de casa primeiro dizendo, eu vou trair meu cônjuge hoje. Ninguém sai de casa, hoje eu vou trair, a primeira vez que trair meu cônjuge. Ninguém faz isso. Mas aí você vai de treino, de metrô, ou você chega no ambiente de trabalho, está lá o secretário, o chefe, a secretária gostosona, toda ali, e as coisas começam a acontecer, e de repente quando você vê o casamento, você está envolvido emocionalmente e sexualmente. E o adultério acontece. Não, mas é assim que as coisas funcionam. Essa é a realidade. O diabo ele diz que 1 Pedro 5,8, é como um leão que ruge esperando uma oportunidade. E eu deixo dar um conselho. Há maridos que não resistem a uma enfermidade prolongada da esposa e buscam outra mulher, outra pessoa para fazer a sua satisfação sexual. Há pais que não toleram o desvio prolongado de um de seus filhos e desistem deles. Há filhos que se cansam de honrar os seus pais quando eles não conseguem dar o que pedem, como aconteceu agora nos Estados Unidos. Um guri de 21 anos processou o pai dele porque não deu uma Lamborghini de presente para ele. Ele pediu como indenização de dano emocional e psicológico $60 mil. Saiu a sentença esses dias. O juiz fez o que o pai não fez ao longo da vida. Esse filho sempre foi criado, tudo o que ele pediu, o pai deu. O pai deu, o pai deu, o pai deu. E quando chegou a vez da Lamborghini, o pai não deu, e ele não aguentou a decepção. Ele não aguentou o primeiro não. O que o juiz fez? O juiz negou o pedido. Tem gente que não suporta seus pais porque os pais não dão o que os filhos querem. Estava hoje no supermercado, lá na área dos iogurtes, estava caminhando lá dos frios, e aí uma criança começou a chorar. A mãe pegou uma bandeja de 6 iogurtes, e eu quero esse, mãe. E a mãe disse, não filha, não, só quando eu pagar, eu quero, mãe. Daí a mãe, tá bom, eu vou lá buscar. Ela pegou um menorzinho e eu já fui comendo. A nossa filha sempre queria ter uma Barbie. O sonho dela era ter uma Barbie. E aí um dia nós estávamos no supermercado, lá em Rosário do Sul, nossa primeira paróquia. Ela tinha uns 3 anos e ela viu uma Barbie. E ela pegou, e ela apertou, e segurou. Imagina, um pastor ganhando um salário mínimo e meio naquela época. Fralda para pagar, um monte de coisa para fazer. Coisas financiadas. Minha filha não vai ter Barbie. Ela começou a se jogar no chão, espremer, e fazia um monte de coisa aí. Não vai ter. Ela foi para casa sem a Barbie, depois nunca mais pediu. Há um limite. Quando ela tinha 16 anos, ela ia para um colégio particular de elite, porque eu tinha bolsa e fazia parte da diretoria. E ela ia de carona com o presidente da paróquia, que tinha um caminhonetão. E eu tinha um Monza velho. E um dia ele não pôde levar. Aí já sabem, já estão sentindo o drama. Pegou aquele Monza velho. Quando chegou na subida, dava uns 100 metros, ela nunca queria perder. Pai, não precisa subir, me deixa aqui. Eu disse, o quê? Eu peguei, parei na rótula da frente da escola, abri a porta, tchau filha, de meio-dia o pai veio te buscar.
Eu sou duro. Mas é a realidade. Se nós não somos valorizados pelo que nós somos e pelo que nós temos, então nós não somos ninguém. Nós temos que nos dar esse valor. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, na nossa família. Então, meus queridos, meus amados, o segredo para manter as famílias unidas é manter Deus no centro das relações. A presença de Deus no centro da família como seu pilar sustentador não garante que nela não haverá experiência de escassez. Sim, haverá. Eu vivi 14 dias comendo melancia. Eu já falei isso aqui. Mas não morreu de fome. Haverá escassez. Mesmo com o Senhor edificando nossa casa nela, por um tempo poderá faltar alimento, saúde, afeto. A morte pode levar alguém da família, mas quando Deus é o centro da nossa família, ela sobrevive. Ela sobrevive. Ela subsiste. O vendaval vem, mas como ela está construída sobre a rocha, que é a presença de Deus, ela não cai, ela não desmorona, como a gente está vendo acontecer. Ela permanece. Eu quero, indo para o final, meus queridos e amados, quando Deus é o centro da nossa família, Ele, por sua bondade, capacita a família a superar as suas dificuldades, dando-lhe discernimento, sabedoria, saúde e vigor. Sem Ele, uns lançarão culpa uns nos outros, e culpas que esfacelarão os vínculos familiares. É aquela visão: foi você o culpado, foi você o culpado, é você a culpada. Quando Deus é o centro da família, Ele, por sua sabedoria, Ele protege a família de dificuldades maiores, livrando assim que ela não saiba muitas vezes, e mesmo que para isso Ele tenha que colocar os seus anjos ao seu redor, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem o teme, e Ele o livra. E eu termino então, amados, como cristãos, nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter nossas famílias unidas e fortes. E como igreja, nós precisamos nos esforçar para oferecer recursos capazes de ajudar as famílias para que permaneçam reunidas, unidas e se mantenham sábias, sóbrias, saudáveis e felizes. Precisamos mostrar a elas que Deus é o pilar central dela. E quem constrói a sua família sobre esse pilar, não é porque eu digo, mas é porque Deus diz, será abençoado. Creia nisso. Faça da sua família um pedaço do céu aqui na terra, porque nenhum sucesso do mundo compensa a tragédia de perder uma família. Deus abençoe e que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para não desistir dela. Amém? Amém. Cantamos o hino Senhor meu Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença
Com o nosso coração, Senhor, cheio de gratidão, porque Tu não desistes de nós. E porque a família, Senhor, ela nasceu no Teu coração. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles tiveram que deixar tudo para trás, menos uma coisa: a condição de família. E é por isso que o diabo trabalha tanto para destruir a família. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos o privilégio de construir uma família. Uma casa se constrói com dinheiro. Um lar, uma família, é construída com um alicerce seguro, a Tua presença. E a Tua presença, ela coloca dentro daquela família amor, respeito, perdão, arrependimento, restauração, misericórdia. Nós oramos, Senhor, pedindo que os Teus anjos acampem sobre nossas famílias. Tu conheces a família de cada pessoa que está aqui, que vai ouvir esse culto pela Rádio Adorai Alto Vale. Tu sabes as nossas vitórias, os nossos fracassos, as nossas alegrias e as nossas tristezas. Coloca a Tua mão em cada área, Senhor, que precisa de transformação. Coloca a Tua mão, Senhor, sobre os cônjuges, aos homens, às mulheres, aos filhos. Que cada um desempenhe o seu papel com as suas especificidades e juntos construam uma família bendita no Senhor. Que Tu sejas o nosso pilar, o nosso alicerce. Que nossos filhos encontrem em nós pais fortes, homens fortes, mulheres fortes, que não competem entre si, mas que juntos lutam por sua família. Que não desistem um do outro e nem dos seus filhos. E que juntos façam da família um pedaço do céu aqui na terra. Eu oro por essa comunidade aqui da Vargem Terceira, da Vargem, quem está aqui. Senhor, abençoa essas famílias. Não permita que nada as destrua. E se tem alguém que está aqui ouvindo e pensa em desistir da família, não faça. Dobre seu joelho. Abra seu coração. Quebre-se. Tenha humildade de reconhecer o seu pecado. Peça perdão. E juntos restaurem. Se há famílias aqui que estão tendo dificuldades em diálogo, Senhor, quebra essas barreiras, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Que eles falam sem a condenar, sem acusar, sem culpar. Que as palavras sejam doces, envolvidas em amor, embebidas em amor. E tragam bênção. Eu oro por esse projeto missionário aqui. Tu sabes o quanto meu coração bate por ele. Obrigado por esse projeto que está acontecendo aqui. Que tenho certeza está sendo bênção para cada um de nós. Também para mim como pastor.
Obrigado pelas pessoas que investem e vêm para cá para louvar. Deixam coisas para cá, em casa. Abrem mão de coisas pessoais para servir a tua igreja. Porque nós somos uma igreja. E quando nós chegarmos ao céu, tu não vais pedir, Senhor, qual é a nossa denominação. Simplesmente tu vais pedir, tu me amas. E que bom que nós temos pessoas de todas as denominações aqui. Porque nós temos uma coisa que nos une, o amor. O amor a Deus e o amor de Deus. E que juntos nós possamos agora orar, cada um como aprendeu, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mesmo de pé, vamos cantar o hino Bondade de Deus. Tua graça nunca falha. Eu estou em tuas mãos. Me levanto. Eu me levanto. A bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Que me guia, eu vou. A presença me conforta. Sei que é meu Pai e amigo é. A bondade é fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, a bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. A ti todo meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade. Cantarei a bondade que tem. Estenda a mão para receber a bênção. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, desse Deus que quer ser o pilar da nossa família, te abençoe, te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti, sobre a tua família, e cuide de ti. Que a sua face possa te enxergar e te abençoar a ti e a tua família, enquanto o fôlego de vida existir entre você e dentro de você. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E o último hino de despedida. Obrigado pelo pessoal do louvor. Que legal, dia 23 de maio, então, a gente se reúne aqui sobre o interesse mútuo, é o próximo assunto. Então, Deus abençoe você. E assim, ó, podem economizar em tudo, menos na família. Ali é para esbanjar, né? Para esbanjar. Vamos lá. Próximo hino, final. Quem é esse povo? Isso aí é um sambão para a gente sair aí, ó, sacoalhando. Hã? É uma vaneira? Ah, é? Não adianta, é? Ainda bem, eu casei com música. Quem é esse povo que é não vai sim? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Pega o toque, sente o toque, com esse povo que vai morar no céu. Pega o toque, sente o toque, com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. É gostoso
sentir o gozo, com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gozo, com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Amém. Deus abençoe a todos. Até 23 de maio. Para você que é ouvinte da Rádio Adorar, espero que você tenha se sentido muito bem conosco. Um jeito diferente do nosso culto, um trabalho missionário, mas é de coração. E do fundo do meu coração, Deus abençoe vocês, que Ele seja o pilar da família de vocês. E que a Rádio Adorar, sempre Alto Vale, possa ser um instrumento de Deus para levar o Evangelho até o coração de vocês, tá bom? Deus abençoe a vocês e bora ser feliz. Muito bem, você que chegou até aqui, queremos agradecer de coração. Pedimos perdão pelos erros de gravação e pela filmagem precária com um telefone. Mas na próxima vez, dia 24, esperamos você com a qualidade de áudio melhor, vídeo melhor. E esta é a Rádio Adorar Alto Vale. Lembrando, se a tua igreja também quer fazer parte da Rádio Adorar Alto Vale, quer transmitir os cultos, entre em contato com a gente para a gente estudar uma oportunidade, tá bom? Desde já, obrigado. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e ouvir a Rádio Adorar Alto Vale e também no nosso site, em nossos aplicativos, web Rádio Adorar Alto Vale, 3 anos e 6 meses, levando a palavra de Deus, uma rádio sem comercial e simplesmente com muito amor, muito carinho e salvando vidas.